Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os nossos queridos e amados irmãos em Cristo, os nossos amigos e diletos ouvintes da Palavra de Deus e os nossos abençoados e estimados componentes da nossa rede de WhatsApp. Eu saúdo a todos com a doce paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos e estimados irmãos em Cristo e amigos que estão nos escutando nesta oportunidade, abram os vossos corações e não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Meu querido e amado irmão em Cristo, e também quem estão nos acompanhando pelo YouTube, eu e você somos o templo do Espírito Santo, com uma ressalva: se nós formos verdadeiros cidadãos do céu, se estivermos com a nossa vida, com o nosso passaporte devidamente carimbado com o sangue do Cordeiro, e esse passaporte você já sabe que é a nossa vida. Então, se nós tivermos com a nossa vida carimbada, lavada, remida, purificada com o sangue de Jesus Cristo, aí nós seremos verdadeiros cidadãos do céu e o Espírito Santo habitará dentro do seu coração e dentro do meu coração. Amém? Queridos e diletos amigos ouvintes da Palavra de Deus, neste momento meditaremos na Palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e nos acompanhasse na leitura do texto base e também alguns textos que nós iremos ler durante a explanação. Meditaremos nesta noite na Palavra de Deus, no livro de 1 João, a epístola que João escreveu. Então, 1 João, capítulo 2, versículos 20 e 27, e também Isaías, capítulo 10, versículo 27. Neste momento, convido os amados irmãos para nós orarmos ao Senhor. Vamos orar. A Ti, meu Deus, levanto a minha voz. Me dirijo até o trono da graça, firmado no sangue do Teu amado Filho Jesus Cristo. Aleluia. Pai eterno e bendito, o Senhor é controlador de todas as coisas. O Senhor fizeste todas as coisas para te louvar. E nós estamos aqui nesta hora para louvar, bendizer e enaltecer o teu nome. Fala no íntimo dos nossos corações e que esta seja uma noite de bênção, uma noite de vitória. Assim nós oramos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos em Cristo, meditaremos na Palavra de Deus nesta noite, no livro de 1 João, a epístola ao João, que João escreveu, primeira epístola, capítulo 2, versículos 20 e 27,
e também Isaías, capítulo 10, versículo 27. Vamos ler a palavra de Deus. Eu gostaria que você nos acompanhasse com a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e nos acompanhe. 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27. Acompanhe na sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27. Acompanhe. E diz assim a palavra de Deus. E vós tendeis a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Agora, versículo 27. Porém, a unção que vós recebeste dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine. Mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade e não mentira, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Vamos agora para o livro de Isaías. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, nos diz assim. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura. Isaías, capítulo 10, versículo 27, nos diz assim. E acontecerá naquele dia que seu fardo será removido de sobre teu ombro e seu jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. Eu gostaria que você repetisse a parte B juntamente comigo. E o jugo será destruído por causa da unção. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Vamos fazer mais uma oração. Acompanhe. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó tu, Rei de Santos. Senhor, quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Ó grande e eterno soberano, mais uma vez temos lido a tua palavra nesta noite. Venha, Senhor, com a tua unção sobre a minha vida nesta hora, de tal forma que todos os ouvintes possam sentir o toque do teu Espírito e que haja o entendimento dos seus ensinamentos, que possamos ouvir, compreender e obedecer a tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Queridos e estimados irmãos em Cristo, ouvintes da palavra de Deus, hoje, especificamente, estamos dando início a uma relação de 16 ministrações. Esta, no caso, é a primeira, sob o título Como tudo que possuís adquire a unção. Querido, sobre tudo o que você possui, ou que você queira possuir, possui a unção. Adquire a unção. Anele a unção. Busque a unção. A unção que vem dos céus. A unção que transforma o coração. A unção que faz com que o pecador se arrependa dos seus pecados e comece a trilhar o caminho
para os céus. Queridos irmãos, objetivando tornar mais nítida a explanação em apreço, vamos expor 3 definições para a palavra unção. A primeira definição, unção, palavra grega, crisma, trata-se do dom do Espírito Santo como forma de nos auxiliar a compreender a verdade. O Espírito nos ajuda a entender as verdades que Jesus ensinou e, desse modo, nos capacita a glorificar a Cristo. Vamos para a segunda definição. O apóstolo João fala sobre a unção do Espírito Santo que transmite o conhecimento e o discernimento da verdade à igreja. E a terceira definição é que eu gostei mais dessa terceira. Os escritores do Novo Testamento entendiam a unção que consiste em dotar de poder espiritual e entendimento. No Antigo Testamento, a unção está associada ao ofício dos reis. Você vai ver isso aonde? 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 a 9, e também 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. No Novo Testamento, está associada com Cristo e com aqueles que são as testemunhas cristãs, dentro de um contexto de proclamação do Evangelho. Entre essas 3 definições, eu gostei mais da terceira. Estimados ouvintes da Palavra de Deus, vamos ao texto base. Abre a sua Bíblia, fazer um favor. Leiamos todos juntos 1 João, Epístola de João, capítulo 2, versículos 20 e 27. E nos diz assim, o texto base. Capítulo 20. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 20, nos diz assim: E vós tendes a unção do Santo, e não sabeis, e sabeis de todas as coisas. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis de todas as coisas. E o versículo 27 nos diz assim: Porém, a unção que vós recebeste dele permanece convosco. A unção que vós recebeste de Deus permanece convosco. E não tendes necessidade de que homem algum vos ensine. Mas, como a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade e não mentira, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Queridos e diletos amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Com tudo que possuís, adquire a unção. Como tudo que possuís, eu e você devemos adquirir a unção. A unção poderosa que vem de Deus para tornar
dos seus fiéis pregadores testemunhas vivas, para tornar todos os defensores do Evangelho pregadores destemíveis, pregadores que não têm o que temer, que maneja bem a palavra da verdade a tempo e fora de tempo, e não teme todos os contratempos, nem heresias, nem apostasias e nem seitas, mas fala a palavra de Deus com autoridade, com a unção, com o poder emanado do Calvário. Aleluia! O poder emanado do sangue, o sangue purificador de Jesus Cristo. Queridos, o que é unção? É o indefinível na pregação. É aquilo que distingue e separa a pregação de todos os discursos meramente humanos. Na pregação ungida, na pregação com a devida unção do Espírito, afasta todo o indício humano, afasta toda a carnalidade, e essa chama vai de encontro aos nossos corações, para que nós possamos sentir a presença de Deus, e uma vez sentindo, as lágrimas descem. O que é essa unção? É o divino na pregação. Ela torna penetrante para aqueles que necessitam de iluminação. Ela destila o orvalho sobre aqueles que necessitam de refrigeração. Aqueles que estão com a sua alma ressequida pelo pecado. Agora essa unção vem e faz com que essa alma agora transborde de alegria celestial. Esta unção vem ao pregador não no gabinete cheio de títulos, não, mas no recinto secreto. É a destilação do céu em resposta à oração. É a mais doce exalação do Espírito Santo. Queridos, o que é unção? Como adquirir esta unção? A unção impregna, ela infunde, ela suaviza, ela filtra, ela apara e ela abranda. Leva a palavra como dinamite, como sal, como a luz e como a água ao sedento que está no deserto, seco por um pingo d'água. Essa unção vem e inunda aquele coração de tal forma que agora o coração daquela pessoa transborda. Ele não consegue se segurar quando essa unção vem. É a unção que vem do alto. Torna a palavra de Deus, um suavizador, um revelador. Faz o ouvinte chorar como criança. As lágrimas descem. Abre o coração do ouvinte, assim como a primavera abre as folhas. Então, quando essa unção vem, a unção do Espírito, não tem como nós, seres humanos, ficarmos no mesmo patamar, ficarmos insensíveis a essa quantidade da presença de Deus
dentro do nosso ser. E quando essa presença adentra esse corpo, temos a exalação do Espírito. Esse corpo não aguenta. E aí então o Espírito toma posse. E você é intrépido. Você tem autoridade. Você fala com a unção do Espírito. A palavra sai com o poder emanado do Calvário. Esta unção não é um gênio. Não. Não é nenhum dom que um gênio tem. Não é encontrada nas escolas, nem tampouco nos seminários. Não. Não é encontrado com o preletor eloquente, que domina as palavras. Um bom pregador. Não. Não faz parte dos preletores que contam piadinhas no culto para fazer a igreja sorrir. Essa unção não faz parte. Essa unção não faz parte dos preletores que faz lavagem cerebral nos membros, para que os membros possam ir lá na frente depositar tudo que tem no seu bolso. Tirar dinheiro de casa, dar o pagamento inteiro e depois ficar faltando em casa. Essa não é a unção que vem do céu. Essa unção não faz parte de preletores que faz campanha uma em cima da outra para tirar o dinheiro dos incautos. Essa não é a unção que vem do céu. Essa unção que vem do céu é a unção de Deus. Aleluia! É a unção de Deus. Aleluia! Essa unção é a unção que vem do céu. É a unção que vem de Deus. Você precisa dessa unção que vem do céu, que vem de Deus. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Você precisa desta unção. Aleluia! A unção que vem do céu. Aleluia! Aleluias! Essa unção faz com que o pregador saia da terra e entre no Shekinah de Deus. Aleluia! E agora ele vai exalar o bom fruto do Espírito Santo. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Esta unção é o sinete que Deus confere aos seus próprios mensageiros. Esta unção que vem do céu é a dignidade do cavaleiro celestial, concedidas aos verdadeiros escolhidos e bravos que procuram esta honrosa unção através de muitas horas de oração com lágrimas e luta. Essa unção vem quando você ora 1 hora, 2 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 12 horas, um dia, faz vigília. Essa unção vem com a constância da oração. Aleluia! Essa unção celestial vem para todos aqueles que despojam da carne e agora têm o seu prazer na leitura e numa constância de oração. Como e de onde vem essa unção? Ela vem diretamente de Deus, em resposta à oração. Muita oração. A oração, muita oração. Essa unção que nós precisamos, os púlpitos das igrejas hoje, precisam de pregações ungidas, precisam de pregadores que gastam 10 horas de oração, meio-dia de oração, 24 horas de oração.
para trazer a poderosa palavra de Deus. Só os corações que oram são os corações repletos desse óleo santo. Somente os lábios que oram são ungidos com essa bênção celestial. Você que é pregador, quanto tempo você gasta orando por dia? E você também que não é pregador, caro, dileto amigo ouvinte, quantas horas, quantos minutos você gasta orando por dia? Oração, muita oração é o preço para se pregar com unção. Querido, você que está me escutando nesta oportunidade, você já deve ter escutado muitas pregações. Você já deve ter visitado algumas igrejas. E já escutou muitas pregações. Algumas pregações parece até conversa do pregador conversando com os membros. Outras repletas de piadinhas. Outras repletas de contos para as pessoas ficarem sorrindo. Mas a verdadeira pregação ungida cai lágrimas, não tem sorriso. Tem lágrimas, não tem sorriso. Lágrimas. Temos que deixar de sorrir e começar a chorar. Aleluia. Oração. Muita oração. É a única condição para o pregador conservar esta unção. Sem oração incessante, a unção nunca virá ao pregador. Queridos e amados e diletos, pregadores que estão me escutando nesta noite, ouvintes, sem uma oração constante, fervorosa e incessante, não tem como a pregação ser ungida. Você precisa, nós precisamos buscar a oração, a consagração, o jejum. Precisamos ser diferentes. Pregação não é conversa nem anedotas, nem piadinhas. Pregação é você proclamar o verdadeiro evangelho que vem do céu para salvar o pecador. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia. Esta unção não é um dom inalienável, não. É um dom condicional. Você pode ter essa unção na condição de oração. Ela vem através do ardente anseio do cristão em súplica no lugar secreto. Entra no teu quarto, feche a tua porta e vai falar com teu Deus. Vai falar com teu Deus meia hora, vai falar com teu Deus 1 hora, vai falar com teu Deus 2 horas, vai falar com teu Deus 3 horas, para que você seja cheio dessa unção que vem dos céus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Neste momento, eu queria que você prestasse muita atenção. Há 3 séculos, o mundo fala do famoso sermão de Jonatas Edwards. Pecadores na mão de um Deus irado. Você já escutou em algum lugar esse título? Pecadores na mão de um Deus irado? Essa foi uma pregação que tem mais ou menos 3 séculos. E o pregador foi Jonatas Edwards.
E os ouvintes, naquele tempo, se agarravam aos bancos e nas pilastras, pensando que iam cair no fogo do inferno. Deus enviou uma unção especial sobre esse grande pregador, Jonatas Edvar. Querido, ele costumava, presta atenção, Jonatas Edvar, ele passava 13 horas todos os dias estudando e orando. Você escutou bem? Quantas horas que Jonatas Edvar passava estudando e orando? 13 horas todos os dias, buscando a presença do Senhor. Muita oração, oração constante. Conta-se que antes deste tremendo acontecimento, dessa pregação, pecadores na mão de Deus irado, que ele passou um bom tempo em oração e jejum, buscando a Deus para fazer essa pregação. O resultado desse sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos das pessoas, para eles contemplarem a realidade e o horror da posição em que estavam. Nessa altura, no decorrer do sermão de Jonatas Edvar, o sermão foi interrompido por gemidos de homens e mulheres, por gritos de homens e mulheres, pessoas segurando aos bancos e ele pregando na unção do Espírito, pessoas se agarrando nas pilastras com medo de cair no inferno e ele pregando na unção do Espírito. Pessoas gritando e ele pregando. Eu vou cair. Ai, eu vou morrer. E ele pregando na unção do Espírito. Pessoas se agarrando pela pilastra da igreja para não caírem no fogo do inferno. Tamanha era a unção sobre Jonatas Edvar. A unção que vem do céu. Essa é a unção que vem do céu. Essa é a unção que eu e você precisamos ter. Aleluia, aleluia. A unção que vem do céu. Aleluia. É essa unção que eu e você precisamos ter, querido. Aleluia, aleluia. Lemos, abre a sua Bíblia. Lemos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Abre a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, e nos diz assim. Comigo, acompanhe. 2 Coríntios, capítulos 21 e 22, capítulo 1, versículo 21 e 22, e nos diz assim. Ora, aquele que nos estabelece convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Você escutou bem? Aquele que nos estabelece convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou. Ele unge e ele sela. Oh glória! Oh glória! Aleluia! E deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ele te unge, ele te sela e te dá o penhor do Espírito Santo em seu coração. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, sem oração constante não há unção. Na igreja odierna, a igreja de hoje, a reunião de oração é uma espécie de Cinderela. Essa serva do Senhor é desprezada.
é desdenhada, porque não se adorna as pérolas do intelectualismo, não. Nem se veste com as sedas da filosofia, não. Nem se atavia com o diadema da psicologia, não. Essa unção, a que vem dos céus, a que vem do nosso Deus Todo-Poderoso, se apresenta com a roupagem simples da sinceridade e da humildade. Você viu como é que ela vem? Por isso, não tem receio de se ajoelhar. Essa unção, querido, ela quer ver você de joelhos. Ela quer ver você clamando. Ela quer ver lágrimas. Precisamos deixar de sorrir nos cultos e precisamos ter lágrimas em nossos corações. Lágrimas. Precisamos de lágrimas. Chega de muita carnalidade. Chega de muito pecado. A pecaminosidade é tanta que você não vê mais pessoas chorando, não. Agora é só gargalhada. Só gargalhada dentro das igrejas. Pergunto-lhe nesta hora. Quantos minutos? Eu já fiz, mas eu vou repetir. Para ficar bem gravado na sua mente. Quantos minutos ou quantas horas você ora por dia? Pergunto-lhe. Quanto tempo faz você que está me escutando? Você que é um pregador, você que é um frequentador, que vai na igreja terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pergunto-lhe. Quanto tempo faz que você não chora na presença do Senhor, em oração? Você que anda com a Bíblia todo dia. Quanto tempo que não rola uma lágrima do teu olho em oração? Querido, precisamos voltar a orar. Urgente. Urgente. A grande tragédia de nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermões sem vida a ouvintes sem vida. Pregadores sem vida no púlpito de muitas placas, entregando sermões sem vida a muitos ouvintes também sem vida. Todo mundo na carne. E a palavra de Deus diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E agora? Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí você vê tanto sorriso nas igrejas, mas você não vê uma lágrima. Antigamente, quando a gente ia para a igreja, a gente levava o lenço. Por quê? As lágrimas rolavam. Mas hoje é só gargalhada. É só pastor fazendo piadinha no púlpito. Que lástima. Mas tem jeito. Aleluia. A oração, a oração, a oração, a oração, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Precisamos orar para que Deus mande a unção que vem dos céus. Aleluia. Aleluia. Tenho constatado um fato muito estranho, que ocorre até mesmo em igrejas fundamentalistas. Várias pregações sem unção. Uma pregação sem unção mata a alma do ouvinte em vez de vivificá-la. Se o pregador não estiver ungido, a palavra não tem vida. Pregador, você que prega, com tudo que possuís, adquire a unção, aleluia, adquire a unção que vem do céu, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, adquire a unção que vem do céu, aleluia, aleluia. Que febre de construção de templos estamos presenciando hoje. Cada templo que tremendos.
Cada templo mais bonito do que o outro. E onde que está a unção? A igreja primitiva não tinha templos igual temos hoje. Não tinha igreja com ar-condicionado igual nós temos hoje. Não tinha banda igual nós temos hoje, mas tinha unção. A igreja primitiva tinha unção. A igreja primitiva tinha unção, tinha oração, tinha comunhão. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! O que está faltando hoje? Comunhão, oração, fervor para Deus enviar poder dos céus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Que febre de construção de templos estamos presenciando hoje. No entanto, sem pregadores ungidos, o altar dessas igrejas não verá pecadores rendidos a Cristo, verdadeiramente salvos, com suas vidas transformadas. Olha, você vê igrejas lotadas. Sábados e domingos, olha, chama esse pessoal para a reunião de oração. Desaparece todo mundo. Você já notou como é que é interessante? As igrejas, na hora da reunião de oração, se tiver 1000 membros na reunião de oração, vai 50, 20. Precisamos voltar a orar. Precisamos possuir a unção. E o mais triste em tudo isso é que o fogo que devia haver nesses altares encontra-se apagado ou arde em combustão muito lenta. E você sabe quando o fogo... Antigamente, quando eu era menino, lá em casa nós tínhamos um fogão de lenha. E geralmente, como eu sou caçula, eu que colocava o fogo. E tinha vez que minha mãe falava, Paulinho, o pessoal me chamava de Paulinho, vê lá como é que está o fogo. Esse fogo não está bom. Olha lá que o fogo está apagando. E aquele montão de cinza ia juntando nas brasas da madeira que se estão formando em brasa. E daqui a pouquinho o fogo apagava. E é isso que nós estamos vendo hoje. Fogos apagados. É necessário a combustão do Espírito. Aleluia! É necessário a combustão do Espírito. É necessário o fogo do Espírito, a unção do Espírito para acender o fogo nos púlpitos. Aleluia! Com a atitude que temos em relação à oração, estamos dizendo ao Senhor o que Ele começou no Espírito, nós terminamos na carne. Sim, a igreja primitiva era totalmente devota à oração. E nós? E a igreja de hoje? Qual é a igreja que pergunta ao candidato ao ministério quanto tempo ele passa diariamente em oração? Qual igreja que pergunta hoje, quando vai consagrar uma pessoa ao ministério? Qual a igreja que pergunta? Fulano, ou João, ou Pedro, quanto tempo que você passa em oração? Não fazem essa pergunta. A verdade é que o pregador que não passa pelo menos 2 horas por dia orando tem alguma coisa errada. E muita coisa errada na vida desse pregador, na vida desse cristão, na vida dessa pessoa que diz que é cidadã do céu. Quem hoje batalha diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos? Onde estão esses batalhadores? Onde estão os combatentes divinamente ungidos em nossos púlpitos? George Whitefield. Você já ouviu falar no George Whitefield?
na Inglaterra, há 4 séculos atrás, 1700 e pouco, a igreja da Inglaterra estava completamente morna. O fogo já tinha se apagado, as cinzas já tinham tomado conta. Surge um homem com a unção de Deus, chamado George Whitefield. Encarou todas as igrejas da Inglaterra e disse para pastores, presbíteros, diáconos: vocês profanaram o culto do Deus vivo. E agora? George Whitefield. Leia a biografia dele. Compre a biografia de George Whitefield e leia. Você vai ter uma surpresa. Ele não teve medo. Quando a pessoa está na unção de Deus, ele não tem medo de falar que o púlpito está corroído. O púlpito está cheio de brincadeiras, de piadinhas, e não tem lágrima. Aí surgem muitos vultos estrelados. Sabe o que são os vultos estrelados? Pregadores que viraram estrelas. Eu só vou pregar na igreja X se me pagarem tanto. Mercenários. Olha, e tem que estar depositado antes na minha conta. Mercenários. Você precisa da unção para queimar a sua vida. Você vai pregar até de graça, só pelo poder do Espírito, para ver almas salvas pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O hotel dos estrelinhas tem que ser o melhor. Sabia disso? Não, o estrelinha não anda de ônibus. O estrelinha só anda de avião. Você já viu? Aí quando chega lá, a igreja do estrelinha tem, ventinhos. Tem luzes amarelas, luzes azul, luzes brancas, né? Aí bota o ventilador por trás para fazer aqueles ambiente. Parece até um show. Estrelinhas. Pregadores andando com segurança. Agora tu veja só. Chegamos ao cúmulo. Essa vergonha. Pregadores tendo que ter segurança. A segurança é Deus. A segurança é Deus. Se você tiver ungido, você não vai precisar andar cheio de segurança. Aleluia. Querido, temos que fazer um retorno às doutrinas da igreja primitiva. Onde está a unção? Onde está a unção que vem do céu? Onde está a unção que vem do céu? Eles se esqueceram de permanecer na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, eles nem sabem o que é isso, né? Abra sua Bíblia. Olha o que eles precisam saber. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, 43 e 44. O que esses estrelinhas precisam saber? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42, 43 e 44. Pregadores estrelinhas, é isso que vocês precisam saber, E eles, lá a igreja primitiva, continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum.
quando você tem comunhão, quando você tem doutrina dos apóstolos, quando você tem oração, quando você tem o partir do pão e quando você tem fervor, você não vai ficar de piadinha em cima do púlpito. Temos que voltar urgentíssimo, à doutrina da igreja primitiva. Precisamos retornar aos ensinamentos da igreja primitiva. Precisamos da unção que aqueles crentes tinham. Não tinha piadinha, não tinha quá, não tinha gargalhada. Era oração e temor. Oração e temor. Oração e temor. Aí sabe o que acontecia? Os apóstolos oravam, muitas pessoas ficaram curadas. Muitas pessoas ficavam curadas, demônio era expulso, cego via, aleijado andava. Mas agora, transformaram o púlpito do Senhor em um picadeiro. E agora? Vão lá contar piadinhas. Que o Senhor tenha misericórdia dessa nossa geração. Que o Senhor tenha misericórdia dessa nossa geração. Chega de pregação estéril, espiritualmente vazia, que é ineficaz, porque foi gerada num túmulo e não num ventre, e se desenvolve numa alma sem oração, sem fogo espiritual e sem a unção do céu. Se Deus nos chamou para o seu ministério, então, prezados irmãos, insisto que precisamos de unção. Aleluia. Com tudo que possuís, querido, adquire a unção. Senão os altares vazios de nossas igrejas serão exemplos vivos de nosso intelectualismo ressequido. A unção é algo indefinível e indescritível. A unção é o que torna a palavra de Deus, a Bíblia, viva e eficaz, e mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. É essa unção que dá às palavras do pregador penetração, agudeza, poder, eficácia, e que cria tal impacto e agitação em muitas congregações mortas. Está na hora de orarmos. Está na hora de deixarmos de brincadeira de ser crente. Está na hora de sermos verdadeiros cidadãos dos céus. Vamos ler Isaías. Abra sua Bíblia. Isaías, capítulo 10, versículo 27. Isaías, capítulo 10, versículo 27. Abra sua Bíblia. Isaías, capítulo 10, versículo 27. E nos diz assim: e acontecerá naquele dia que seu fardo será removido de sobre o teu ombro, e seu jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. Oh, aleluia! Vamos repetir essa parte B, que diz assim: e o jugo será destruído por causa da unção. Aleluia, aleluia, queridos. Esta unção é a força da consagração. Aleluia. É esta divina unção no pregador que assegura a sua consagração a Deus e a sua obra. Uma separação para o trabalho de Deus pelo poder do Espírito Santo
é a única consagração reconhecida por Deus como legítima. A pessoa devidamente consagrada, ela ora, ela jejua, ela consagra, ela quer a unção que vem de Deus. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. A unção, a divina unção, este derramamento celestial é o que o púlpito necessita e deve ter hoje, no século 21. Este óleo divino e celestial colocado sobre ele para a imposição da mão divina. É a mão de Deus que te dá essa unção. Aleluia. E essa unção, ela penetra no pregador, transforma o coração, a mente e o espírito, até que ela o separe com uma separação poderosa de todos os motivos e objetivos terrenos, seculares, mundanos e egoístas, separando para tudo que é puro e divino. Então, quando essa unção vem, querido, o Espírito te tira de tudo que é de carne, o egoísmo, a religiosidade, o secularismo, o mundanismo. Agora você vai estar separado e ungido para as coisas celestiais. Busque a unção. Ore para Deus te dar a verdadeira unção dos céus. Cabe aqui nesta hora uma experiência que eu vivi, uma experiência no tempo que eu estava no grupo juvenil, lá na igreja do bairro Salvador. Eu fui criado na igreja desde pequeno. E quando eu tinha mais ou menos dos meus 12 para 15 anos, eu fazia parte do juvenil da igreja do bairro Salvador, lá em Campo Grande, Rio de Janeiro. E lá na nossa igreja, querido, tinha um irmão que o nome dele era Irmão Juquinha. Naquela época eu estava entre 12 a 13, 14 anos. O irmão Juquinha já tinha seus 65 a 70 anos. O irmão Juquinha morava no morro, lá na Estrada do Caboclo. A entrada dessa subida para o morro, onde que o irmão Juquinha morava, era pelo asilo. Tinha um asilo lá na Estrada do Caboclo e tinha a subida do morro. A casa dele ficava lá no meio do mato, lá no morro. Mas escute só, queridos, como é que é interessante. De vez em quando o irmão Juquinha ia lá na nossa congregação, que era muito distante. E quando ele ia, juntava um grupo de pessoas da mocidade e tal, e do juvenil também, e nós íamos levar ele de retorno até a subida do morro. Mas sabe o que é interessante? O irmão Juquinha, presta atenção, ele não sabia ler. Mas quando o irmão Juquinha pegava no microfone, querido, presta atenção, quando ele pegava no microfone e quando ele falava assim: a paz do Senhor, igreja, a nuvem, a Shekinah de Deus descia. A nossa congregação era um Pentecoste, querido. Ele só falava a paz do Senhor, igreja. Pegava um fogo na igreja. Lágrimas caíam. Corações queimavam. Lágrimas desciam. Pessoas glorificavam. Sabe o que é isso, querido? Unção celestial. É a unção que vem de Deus. O irmão Juquinha, ele apenas falava a paz do Senhor, igreja, e a congregação virava um Pentecoste. É a unção, é a unção, é a unção de Deus, é a unção. Busque a unção, busque a unção, busque a unção de Deus, querido. É isso que nós precisamos buscar. A unção que vem dos céus. Aleluia. Isso que nós precisamos buscar.
Queridos, precisamos da unção. Precisamos da unção. Precisamos nos esvaziar da carne, nos encher do Espírito e chorar. Precisamos chorar. Vou repetir essa pergunta que vai lá no contexto do seu coração. Já terminando. Quanto tempo que você não chora na presença do Senhor? Esse é o resumo. Pense. Reflita. Quantos anos não desce uma lágrima sua em oração? Querido, como tudo que deves possuir, possui a unção. A unção que vem do céu, a unção que vem do céu, a unção que vem do céu. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Neste momento, nós vamos orar. Oremos. Ó, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, grande e poderoso é o teu nome, grande Criador. Meu Pai eterno e bendito, que a tua unção venha sobre todos os nossos ouvintes. Que possamos, a partir desta explanação, buscarmos mais a tua presença em oração. Que possamos chorar na tua presença, orando. Que possamos ser verdadeiros cidadãos dos céus, buscando cada dia mais a tua presença em oração. Fica conosco no decorrer desta semana. Ensina-nos cada dia a ser mais fiéis a ti, a orar mais, para que o Senhor possa nos ungir. Assim nós oramos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos em Cristo, amigos que têm nos escutado nesta oportunidade, neste momento eu desejo agradecer a todos os queridos irmãos, irmãs e você que tem nos acompanhado pelo YouTube. Em breve estaremos mais uma vez reunidos e ministrando mais uma abençoada pregação sob o título O Mundo Precisa de Verdadeiros Adoradores. Como foi maravilhoso, querido, ter a tua presença nesta reflexão. Acompanhe-nos. Você é o nosso convidado, a nossa convidada especial. Fiquem todos com a doce e meiga paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, meu querido irmão, amigo, que Deus te abençoe. Tenha uma semana de paz e harmonia, em nome de Jesus.